Alguns anos atrás, em uma das aulas que tive no seminário de teologia, fui impactado pela fala de um professor chamado Luiz Nunes, o qual dedicara grande parte de sua vida para a pregação do Evangelho. Ao recapitular as dificuldades que havia enfrentado enquanto ensinava a Bíblia, ele declarou: "Eu carrego até hoje as marcas do Evangelho." Quando ouvi aquela frase, fiquei pensando em como de fato é impossível ser fiel a Deus sem colher consequências. Todo cristão tem cicatrizes do grande conflito. E um ícone de fidelidade em meio às adversidades é João Batista. Sua história é relembrada por Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Para entender o contexto de sua morte, precisamos lembrar que Herodes Antipas, o qual foi rei na região da Galileia, havia casado com Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, ou seja, sua própria cunhada. Pela lei judaica, este casamento era proibido. O casal sabia disto, mas mesmo assim o fez. João o Batista não se calou diante do erro do rei. Publicamente ele alertou sobre o pecado do monarca e, como consequência, foi preso. Inconformado com as repreensões de João, Herodes o prendeu e pouco tempo depois o executou. A morte de João ocorreu no aniversário do rei Herodes Antipas. Este, para festejar esta data, convidou várias pessoas e preparou um banquete. Tudo para demonstrar seu poder. A filha de Herodias, para alegrar o padrasto, fez uma dança especial diante do rei e dos convidados. O rei, para mostrar sua gratidão, disse que daria de presente o que a garota quisesse. Herodias, a mãe, pede então a cabeça de João Batista. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: "Peça o que quiser e eu lhe darei." Ela saiu e foi perguntar à mãe: "O que pedirei?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." Deixar de atender ao pedido da dançarina poderia parecer fraqueza. O poder dominante nunca se preocupa com a vida, mas apenas com o status. Isso é assim ainda hoje. Como resultado da situação criada, João é executado. Sua cabeça é servida numa bandeja. O orgulho do rei está preservado. É interessante notar que essa história do martírio de João Batista foi contada por Jesus assim que seus discípulos voltaram de uma jornada de pregação. Desta forma, a história do testemunho de João contada por Jesus servia como um prenúncio da própria morte do Messias e também dos discípulos no futuro. A mensagem era clara: sofrimento e morte acompanham a tarefa do anúncio da boa nova de Deus ao longo da história do cristianismo. São muitos os exemplos de pessoas que sofreram e sofrem perseguições porque denunciaram maldades, erros, falcatruas, anunciaram o reino de Deus e se colocaram ao lado das pessoas sofridas e injustiçadas. Afinal, como bem declarou o teólogo Ernie Walter Seibert, a pregação da palavra não é algo sem consequências. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.